Gichin Funakoshi, o pai do karatê moderno. Capítulo 1. Nascimento frágil. A criança que ninguém apostava. Gichin Funakoshi nasceu em 1868, em Shuri, Okinawa. Nasceu prematuro, frágil e com uma saúde tão delicada que poucos acreditavam que sobreviveria. Foi criado pelos avós maternos, longe dos pais. O médico da família foi quem sugeriu que ele praticasse artes marciais, não para que ele se tornasse um lutador, mas para que ele ficasse saudável. Esse menino doente que mal conseguia se sustentar um dia se tornaria o homem que levou o karatê para o mundo inteiro. Mas ninguém sabia disso ainda. Capítulo 2. Os dois mestres, o segredo de uma formação única. Na escola primária, Funakoshi fez amizade com o filho de Anko Asato, um dos maiores mestres de karatê de Okinawa. Foi por essa amizade que tudo começou. Mas Funakoshi teve a rara sorte de ser formado por dois gigantes. O mestre Asato e o mestre Tozo, os dois maiores nomes do karatê de Okinawa da época, ambos o ensinaram. Enquanto Asato era o seu mestre principal, e Tozo frequentemente aparecia nos treinos, observava e corrigia. São esses dois mestres que você conhece mesmo sem saber. Foi Tozo quem criou os katas Eans que eu venho ensinando aqui no canal, e o método de treino era implacável na sua simplicidade. Hito Kata Sannen, um kata em 3 anos, nada de pressa. Aprender de verdade, até que o movimento estivesse no corpo, para sempre. Capítulo 3. Professor de dia, karateca de noite. Uma vida dupla. Aos 20 anos, Funakoshi passou no exame para professor primário. Durante décadas, ele teve uma vida dupla. Professor durante o dia, praticante e divulgador do karatê durante a noite e nos fins de semana. Havia um preço pesado por essa dedicação. Ele ficou anos afastado da sua esposa. Ela ficou em Okinawa enquanto ele viajava e ensinava, separados não por desamor, mas por missão. Capítulo 4. O príncipe que mudou tudo. Uma demonstração no castelo de Shuri. Em 6 de março de 1921, algo aconteceu que mudaria para sempre a história do karatê. O príncipe herdeiro Hirohito, aquele que seria o futuro imperador do Japão, estava em viagem para a Europa e fez escala em Okinawa. Assistiu a uma demonstração de karatê liderada por Funakoshi, no grande salão do castelo de Shuri. Ao final, o príncipe disse: O karatê é tão maravilhoso. 5 palavras. 5 palavras ditas pelo herdeiro do trono japonês sobre uma arte que até então era praticada em segredo, à noite, no quintal de mestres que o mundo mal conhecia. Naquele momento, o karatê saiu das sombras. Capítulo 5. O encontro com Jigoro Kano. 2 gênios, uma amizade. Em 1922, Funakoshi foi a Tóquio fazer uma demonstração na primeira exibição atlética nacional. Tinha 53 anos, planejava ficar alguns dias e voltar para Okinawa. Depois da demonstração, algo inesperado aconteceu. Um homem se aproximou dele. Era Jigoro Kano, o criador do judô, a pessoa mais influente do mundo das artes marciais japonesas da época. Jigoro Kano ficou tão impressionado que convidou Funakoshi para fazer uma demonstração reservada no Kodokan, a casa do judô. E foi lá, naquele encontro entre dois gênios, que a amizade nasceu. Jigoro Kano apresentou a Funakoshi as pessoas certas, levou-o aos lugares certos, abriu as portas da elite japonesa para um homem de Okinawa numa época em que os okinawanos eram tratados com preconceito no Japão continental. Até o fim da vida, Funakoshi se inclinava todas as manhãs em direção ao Kodokan em memória de Kano, que faleceu em 1938, e sempre dizia: sem ele, eu não estaria aqui hoje. Capítulo 6. Levou o karatê para o Japão, saiu com a mala e nunca voltou. Funakoshi percebeu que se quisesse ver o karatê espalhado pelo Japão, ele mesmo teria que fazer isso. E ficou. Para sobreviver enquanto ensinava, trabalhou como jardineiro, zelador e faxineiro num dormitório estudantil. O pai do karatê moderno varria o chão para ter o que comer. À noite, depois do trabalho, reunia os alunos e transmitia tudo o que aprendeu com Asato e Tozo, com humildade, sem reclamar. Enquanto isso, sua esposa continuava em Okinawa. Anos se passaram, décadas, separados pelo oceano e pela missão que ele havia escolhido. Capítulo 7. Contra estilos e competição. A maior ironia da história do karatê. Aqui está uma das maiores ironias da história das artes marciais. Funakoshi era contra a criação de estilos. Ele acreditava que o karatê deveria ser um só. Ele nunca chamou o que ensinava de Shotokan. Para ele, era simplesmente karatê. Shoto era o pseudônimo que ele usava para assinar seus poemas. Significa pinheiros ondulantes ao vento. Foram os alunos que colocaram esse nome na fachada do dojo como homenagem ao mestre. Funakoshi também era contra a competição. Acreditava que o karatê não deveria ter vencedores e perdedores. No ano em que ele morreu, 1957, seus próprios alunos realizaram o primeiro campeonato nacional de karatê no Japão. Ele não aprovou até o fim.
E hoje o maior estilo de karatê do mundo leva o nome de um poeta que nunca quis criar um estilo. Capítulo 8. A guerra destroçou tudo. Dojo, filho, esposa e alunos. 1945 foi o ano mais sombrio da vida de Funakoshi. Na madrugada do dia 10 de março, os bombardeios americanos atingiram Tóquio. O dojo Shotokan foi destruído. A casa da família ao lado do dojo também virou cinzas. Muitos de seus alunos foram para a guerra. E muitos não voltaram. Jovens que ele viu crescer no tatame. Morreram. No mesmo ano, seu filho Jigô, o mestre que ele esperava que continuasse o seu legado. Morreu de tuberculose aos 39 anos. Recusou até o fim comer a ração americana distribuída como esmola. Morreu com dignidade, mas cedo demais. 2 anos depois, sua esposa, que finalmente havia se reunido com ele depois de anos separados, também faleceu. Funakoshi perdeu o dojo, os alunos e o filho e a esposa em menos de 2 anos, e continuou ensinando. Capítulo 9. O nome Shotokan, uma homenagem que nunca foi planejada. Depois da guerra, os alunos que sobreviveram se reagruparam. Em 1949, fundaram a Associação Japonesa de Karatê e colocaram Funakoshi como mestre supremo. O dojo estava destruído, os amigos estavam mortos, mas o nome Shotokan continuou vivo. Aqui eu quero compartilhar uma reflexão pessoal, não um fato histórico confirmado. É o que eu sinto quando eu estudo a história do Funakoshi. Funakoshi não quis dar um nome ao que ensinava, mas talvez depois de perder tudo, ele tenha deixado o nome Shotokan continuar como uma forma de honrar quem foi. Os alunos que morreram na guerra treinaram no Shotokan. O filho que ele perdeu ensinava Shotokan. Às vezes um nome carrega mais do que uma palavra, carrega memória, carrega saudade, carrega respeito pelos que já se foram. Capítulo 10. Legado. A frase no túmulo que resume tudo. Gichin Funakoshi morreu em 26 de abril de 1957. Tinha 88 anos. No seu túmulo, no templo Engakuji, em Kamakura, está gravada a frase que ele escolheu como mensagem final. Ateni Sentenashi. No karatê não existe ataque primeiro. Não é uma técnica, é uma filosofia de vida. O karatê que ele passou a vida ensinando não era sobre vencer. Era sobre formar pessoas. Nasceu prematuro e frágil, treinou em segredo na escuridão da noite. Atravessou um oceano com uma mala. Varreu o chão para sobreviver, perdeu o dojo, filho, a esposa e os alunos, e nunca parou. E para mim, é isso que eu levo para cada aula que dou. Cada aluno que entra na minha academia não está aprendendo a brigar. Está aprendendo a não precisar brigar. Assim como ele me ensinou, mesmo sem nunca ter nos encontrado. Se você curte estilos de vídeo assim e quer ver mais vídeos assim nesse canal, deixe o seu comentário, diga o que você achou e apoie o nosso trabalho compartilhando para um amigo ou com um parente próximo que você conhece, uma pessoa curiosa sobre o karatê.